O nosso propósito aqui, nesse canal, com você, é estudar a nós mesmos, é tomarmos ciência da verdade sobre quem nós somos. E assim claramente tomar ciência da ilusão da nossa representação nesta assim chamada vida. Como representamos a vida? O que é esta vida que levamos? O que ela significa? Qual é a verdade desse mim, desse eu? Assim, estamos diante de algo aqui que é fascinante. Se trata da descoberta da ilusão desta vida, como nós a levamos. Esta vida que vivemos, o que ela representa. Então, nós temos aqui diversas perguntas. Por que há tanta confusão no mundo? Observe de perto isso e você irá perceber. A confusão no mundo não é a confusão que está lá fora, é a confusão que está aqui nesta vida, nesta particular vida da pessoa. Então, compreender a pessoa não é a outra, é a pessoa que somos. Tomar ciência de como você funciona nesta relação com o outro, com as situações, com os eventos, com os acontecimentos, com tudo aquilo que aparece. Tudo isso é a vida. Então, o modo como nós a representamos. Reparem, nós temos o termo minha vida, a frase minha vida. O que é esta minha vida? Quem sou eu? O que é esta pessoa? A não compreensão de como você funciona psicologicamente, uma vez que a estrutura de nossa existência, de nossa humana existência, está assentada nesse modelo psicológico de ser alguém. Essa não compreensão desse modelo psicológico de existência humana é ignorância. Assim, nós ignoramos quem somos, porque estamos alienados da compreensão desse modelo psicológico de ser alguém. Assim, estudar a nós mesmos é a coisa mais importante na vida. Como seres humanos, nós temos evoluído em diversas áreas, em diversos aspectos desta assim chamada história humana, história da humanidade. Evoluímos tecnologicamente, cientificamente, temos meios de transportes rápidos, de comunicação. Estamos tendo hoje, na área da medicina, da tecnologia, temos tido diversos progressos. No entanto, psicologicamente, nós continuamos em desordem, em sofrimento, infeliz, problemáticos, carregados de medos. Então, psicologicamente, não há qualquer evolução. A realidade é que esse modelo psicológico
de ser alguém, de se mover como alguém no mundo, é o que tem criado confusão. Então, nossa confusão psicológica está suplantando nossa evolução tecnológica, científica. Assim, nós não temos felicidade, porque não temos ciência da verdade, daquilo que está além desse movimento interno, que é o movimento psicológico de ser alguém. Desconhecemos isso. Essa é a ignorância, essa é a nossa alienação. Essa condição psicológica confusa é a condição do ego, é a condição do eu, desta identidade que assumimos ser. Vivemos dentro de um sentido de separação, onde existe esta vida, essa representativa vida do eu, do ego, se opondo a essa totalidade da existência, da real vida. Desconhecemos a real vida, alienados da ilusão que trazemos a respeito de quem somos, porque nos falta a verdade do autoconhecimento, estamos inscientes da totalidade da vida, vivendo essa particular vida deste centro ilusório. Aqui nós estamos juntos com você, vendo a possibilidade de uma vida livre desse modelo, um modelo egocêntrico de ser, ilusório de viver, nesta representação particular de vida egocêntrica. Tomar ciência da realidade, da totalidade da vida, da beleza da vida livre, desse autocentramento, desse autointeresse, desse movimento de confusão interna, onde há todo esse sofrimento psicológico, onde nossa vida está orientada por uma ilusão básica, a ilusão do vir a ser, do se tornar, do alcançar. Então, esse movimento psicológico de ser alguém carrega um vazio existencial. E ele busca preencher esse vazio nessa imaginação, nessa ilusão, na ilusão de vir a ser alguém diferente de quem ele é, de alcançar um lugar, uma posição, um resultado diferente do que ele tem, encontrar um lugar diferente do lugar de onde ele se encontra nesse instante. Então, existe esse movimento do tempo que o pensamento na imaginação tem construído para alcançar um futuro, para se tornar alguém diferente. Então, há todo um movimento interno de pensamento psicológico, de tempo, que é apenas o tempo psicológico, engendrado pelo pensamento, construído pelo pensamento, onde existe essa ilusão, a ilusão de uma vida particular, autocentrada, separada dessa totalidade da vida, e essa vida particular, autocentrada, irá alcançar alguma coisa mais excelente, fora da própria vida como ela em sua totalidade representa. Então, nós desconhecemos essa totalidade da vida. A ciência dessa totalidade da vida é a verdade da revelação de Deus. Mas nesse centro pessoal, que é o eu, o ego,
nesse sentido de ser alguém, nesse movimento psicológico de identidade egocêntrica, de identidade egóica, há esse sentimento de separação, há essa ilusão da dualidade. A ideia de ser alguém para vir a ser um outro alguém melhor, mais amplo, mais feliz, mais completo, um alguém que encontrará o amor, encontrará a paz, a felicidade, a liberdade, um alguém que irá encontrar tudo o que anseia, tudo o que deseja e se sentirá completo nesse dia. Então terá esse vazio existencial preenchido. Assim nos deparamos com esta dor da solidão. E nós temos colocado isso aqui para você. Há uma grande beleza em estar só, mas este só, nesse sentido do eu, é um isolacionismo egocêntrico. E nele há uma grande dor. Nós desconhecemos a beleza desse estar só. E esse estar só é livre exatamente desse modelo egocêntrico de isolacionismo, onde o eu se vê separado do todo, se vê separado da vida. Este estar só é a própria expressão da inteligência da vida, que é esta real consciência que está aqui e agora. Se ela está presente, não existe o isolacionismo. Então, o verdadeiro estar só não carrega dor. Esse estar só significa estar livre desse modelo de consciência coletiva, onde o seu modo de pensar, de sentir, de agir, de se mover no mundo é completamente egocêntrico. Ou seja, a partir de um centro que se separa do outro, se separa nas relações com tudo à sua volta e se vê naturalmente carregado com essa dor da solidão, com essa dor desse vazio existencial, naturalmente dentro do seu isolacionismo. Estamos juntos? Tomar ciência da verdade divina é encontrar esse estar só. É a ciência da real consciência. Então, a verdade sobre a verdadeira individualidade está nesta real consciência de ser, pura inteligência. Não é uma individualidade que se separa, não é um só que se separa. Estamos diante de algo inteiramente novo, desconhecido, fora de tudo aquilo que o ego, em seu movimento conhecido, conhece. Isso é algo possível quando você aprende a olhar para todo esse movimento de vida centrada no eu, de vida centrada nesse mim. Tomar ciência disso, aprender a olhar, perceber, ter a clareza desse ver sem esse centro que é o eu. Quando o eu vê algo, ele compara, ele avalia, ele julga, ele aceita, ele rejeita. Esse ver, esse olhar, esse perceber é sem a presença desse eu. Então, olhos novos estão presentes quando há essa atenção dada a si mesmo nesse momento. Como realizar isso? Nós temos aqui encontros online nos finais de semana.
para aprofundar isso com você de uma forma bem direta, através de perguntas e respostas. Como trabalhar essa questão desse ver sem o observador, desse perceber sem esse percebedor. Como tomar ciência real disso. Então, é necessário acordar nesta vida. Deixar esta condição de inconsciência, de movimento egocêntrico, de vida representativa no eu, no ego, onde há toda forma de confusão, desordem e sofrimento, para uma vida beatífica, para uma vida bem-aventurada, feliz, livre, acordada. Alguns chamam isso de o despertar, porque naturalmente se refere ao acordar para uma nova consciência, para uma nova vida, para algo que o pensamento não tem a menor forma de se aproximar disso com suas ideias, com suas crenças, com suas fórmulas de imaginação. Então, esse é o nosso trabalho que fazemos juntos, sobretudo em encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Nós temos encontros presenciais, nós temos retiros. O propósito desses encontros é adentrarmos a esta verdade de ser, que é consciência, que é real vida, uma vida livre de toda essa desordem psicológica, de toda essa confusão psicológica, de todo esse sofrimento psicológico, livre do movimento que é esse movimento ilusório do tempo psicológico, para uma vida real, para uma vida divina. A verdade sobre isso é que você nasceu para a vida em sua totalidade, a vida na sua verdade, a vida no que ela é. Não essa particular vida representativa desta identidade egóica, desta ilusória identidade que se separa da existência e vive nesse princípio de dualidade. Há uma expressão indiana para o fim, para essa condição de inconsciência, de sono. A expressão é Advaita, a não dualidade, a ciência da verdade. A verdade é a não separação, a não dualidade. Aqui está a vida, onde há esse primeiro sem o segundo. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. Onde não há mais essa ilusão. A ilusão desse ser alguém nessa intenção de vir a ser. Porque estamos diante da beleza da vida, onde o centro, que é o eu, o ego, não está mais. Esse é o real encontro com Deus, ou a real consciência da verdade de Deus. Ok? Esse é o nosso assunto aqui com você. Assim, se isso faz sentido para você, entra aí no nosso grupo do WhatsApp, participe. Venha participar desses encontros online. Ok? Deixa aqui já o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário do vídeo, sim, faz sentido. Ok? Até a próxima e a gente se vê. Valeu pelo encontro. Aí botei lá no Google, Advaita Vedanta. Aí o Google explica, o professor dos professores diz, as últimas partes dos Vedas. Aí eu venho aqui e repito para vocês. Você não precisa estudar os Vedas. Você apenas estuda a si mesmo.
se despe da ilusão do sentido de um eu presente na experiência. Aí